Muito boa noite, irmãos. Também quero saudar os que nos acompanham pela internet. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque podemos aprender a tua boa palavra, mas nós pedimos, vem com o teu poder e com a tua graça, ensinando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 4. Um fato curioso, semana passada eu preguei esse texto, mas assim, irmãos, uma boa. A pregação não encheu meu coração. E quando eu encerrei o culto, eu falei, vou pregar de novo quarta que vem, porque tem muito mais coisa para ser falada. E aí no dia seguinte eu parei, comecei a examinar a palavra e vi que não era apenas uma sensação. Havia mais coisas no texto. É um texto muito rico, envolve muita coisa. Por exemplo, veja, Moisés está sendo chamado para ser o guia do povo, entendeu? Moisés não quer aceitar o chamado. Moisés ele quer ficar cuidando de sua família, cuidando das ovelhas de seu sogro. E a impressão que dá é que a experiência que Moisés teve foi frustrante 40 anos antes. O que nós temos que entender? Nós estamos falando aqui de um senhor de 80 anos. Um senhor que teve sua vida profundamente mudada. Veja, Moisés ele foi criado como príncipe do Egito. Para que você cria um príncipe? No mínimo, para ser um alto funcionário do governo egípcio. De alguma maneira, a gente percebe, pelo que aconteceu quando ele tinha 40 anos de idade, que Moisés tinha expectativa de ser usado por Deus para abençoar o povo. Só que ele sai um dia para visitar o povo, aí ele vê um feitor, um militar egípcio espancando um escravo hebreu. E Moisés, muito habilidoso, nós temos que entender que os príncipes, eles eram especialistas em artes marciais. Quando eu falo artes marciais, não pense nas artes marciais orientais. O que é uma arte marcial? É toda a arte que treina alguém para qualquer tipo de combate. E nós percebemos pela narrativa que Moisés era um exímio lutador, porque ele mata o egípcio na maior. Não apenas isso, ele era astuto, porque ele conseguiu esconder o corpo sem ninguém ver. E aí ele retorna para casa, passa a noite, e no dia seguinte ele vai de novo à região de Gósen, onde estava o povo hebreu, a leste do Egito. E lá ele vê dois hebreus discutindo. E o hebreu que estava pisando na bola com o outro, ele falou, se acalme, vocês são... O hebreu que estava bem irritado, que inclusive estava fazendo maldade, enquanto fala, você vai me matar igual matou o egípcio ontem? E aí Moisés percebe que foi descoberto, provavelmente, o hebreu que foi liberto por Moisés deve ter contado para os outros da comunidade. Surgiu um príncipe lá do Egito que me salvou e matou o soldado. E aí a notícia chega a Faraó. E Moisés tem que sair vazado. Por quê? Porque a pena era de morte. E quando ele chega na região de Midian, no deserto, aproximadamente aí, em torno de 5 dias, uma semana de viagem, ele chega num poço. Os poços naquela época, a grande maioria deles eram coletivos, porque deserto não tem muita água. Na verdade, deserto tem água, o problema é que ela está lá embaixo. E você cavar num terreno pedregoso é extremamente complicado. Então não são tão grandes assim os poços. E aí, nesses poços, chegou a filha de um camarada que a Bíblia chama de Reuel, ou Jetro, que era o sacerdote de Midian. E aí, aquelas filhas chegam para dar água aos rebanhos, organizam tudo e de repente chegam os pastores e começam a tomar frente das moças. Moisés novamente se levanta, e mais uma prova de que Moisés era especialista em artes marciais, porque ele espanta todos os pastores. E aí as filhas de Jetro voltam para casa mais cedo. E aí o que acontece? Jetro fala, o que aconteceu?
Aí ela fala, não, um egípcio nos ajudou. Inclusive deu água de beber, lembrando até o que Jacó fez. Quando viu a Raquel. Provavelmente Moisés acho que gostou, por quê? Porque ele vai se casar com Zípora, a filha mais velha desse sacerdote. O que eu tenho que entender? Midian foi um dos filhos do segundo casamento de Abraão. Quando Sara morre, Abraão casa-se novamente com uma mulher chamada Quetura. Um dos seus filhos é Midian. Então é natural que ele fosse sacerdote do Deus Altíssimo. Mas agora entenda, naquela época, a maioria das culturas eram politeístas. Adoravam mais de um Deus. Mas nós vamos ver mais à frente que o sogro de Moisés dá a entender que se converte. Porque ele vai falar na frase dele, realmente só o Senhor é Deus. Algo nesse sentido, entendeu? Então o que acontece? Moisés está casado, vivendo bem com o sogro, provavelmente um homem sábio, Moisés também é um homem sábio, boas conversas. Moisés tem 2 filhos, Gerson e Eliezer, nós vamos ver no texto hoje. Só que passados 40 anos, ele resolve levar as ovelhas caminhar perto do Monte Sinai. Aquela região é chamada de Horebe. Horebe é o nome da serra. Então imagina que, por exemplo, aqui nós temos a Serra do Mar. Logo próximo, o Monte Anhangava, o Pico Anhangava. É a mesma coisa, você tem a Serra do Horebe. E um dos montes é o Sinai. Entendeu? E Deus visita seu povo naquela região. E de repente, quando ele olha ao longe, ele vê uma sarça, uma moita pegando fogo, só que o fogo não consumia. E quando ele se aproxima, sai uma voz falando com ele. Está acontecendo aqui uma teofania. É uma manifestação visível de Deus. E Deus começa a falar com Moisés do chamado. Só que o diálogo não caminha bem. Porque Moisés não quer seguir o plano de Deus. E é essa história que nós vamos ver essa noite. Qual é o fato interessante? Irmãos, o livro de Isaías ensina o seguinte, que tudo que Deus quer, Ele faz. Não existe nada que Deus queira fazer que Ele não faz. Agora, esse texto mostra como Ele o faz. Porque Ele vai fazer de uma maneira em que Moisés vai querer. É muito interessante. Deus ele sabe como lidar nas situações e sabe qual vai ser a resposta dos homens e sabe como alinhavar as circunstâncias para que no final a sua vontade santa e soberana se cumpra. E por que é importante essa vontade se cumprir? Havia uma profecia dada a Abraão 400 anos antes. Deus falou para Abraão, olha, a tua descendência vai ser numerosa, mas ela vai ser escrava em terra estranha. Porém, eu a tirarei com mão forte. Então, Deus tinha dado uma profecia. Então, a regra funciona assim. Primeiro, a vontade de Deus. Aquela vontade gera um decreto. Aquele decreto gera uma profecia. Aquela profecia gera um agir de Deus na história, soberano, controlando tudo. Que é a chamada providência. Sabe quando os antigos falavam, nossa, foi pela providência de Deus? Esse verbo vem da Bíblia. Agora lembre, tudo que acontece na sua vida, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, foi Deus que executou. Qual é a questão? Nas coisas boas eu me alegro, e nas coisas ruins nem sempre é tão fácil. Mas sabendo que aquilo foi autorizado por Deus, isso já melhora para mim enfrentar a fase difícil. Que eu falo, bom, eu não estou entendendo como. Mas Deus autorizou o caso aqui de Moisés. Por exemplo, Moisés está casado com filhos, vivendo bem numa terra tranquila, não tem incomodação nenhuma. Entendeu? De repente Deus aparece e fala, vai ser o libertador. De um dia para o outro, de um minuto para o outro. E essa é a narrativa que nós vamos ver. Então vamos avançar. Versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu.
O que acontece? No final do capítulo anterior, Deus fala, ó, vocês vão a Faraó, vocês vão falar, deixa o povo ir para 3 dias para sacrificar os animais. Por quê? Porque para os egípcios os animais eram deuses. E se eles vissem um animal ser morto, era como se estivesse matando um deus. E o povo ia se rebelar. Ia acontecer uma guerra civil. Também, Faraó vai ser testado se ele vai respeitar o Deus de Israel. Porque nós temos que entender que aqui começa um grande combate. No capítulo que vem, isso vai se acentuar, o capítulo 5, entre Faraó e Moisés, entre Deus e os ídolos. Que ídolos? Faraó era tido como Deus. É o que está em jogo aqui. Inclusive, informação extra-bíblica. Havia um poderoso ritual, quando o camarada se tornava faraó, ele passava por uma série de processos religiosos, algo muito parecido com o que acontece com as religiões de feitiçaria, em que alguns historiadores antigos, como Heródoto, como Joséfo, inclusive comentam, e talvez mais alguma fonte que eu não me lembro, comentam que Faraó chegava a sair modificado. Então, veja, havia algo espiritual em Faraó. No mínimo, você tem ali alguém possesso. É muito importante entender isso, porque essa é uma informação extra-bíblica. Mas a Bíblia deixa bem claro, é uma guerra entre Deus e os ídolos. Mas não é qualquer um. Nós não estamos falando aqui de coisa pouca. Mais à frente nós vamos ver que Moisés e Arão jogam o seu cajado de madeira no chão, vira cobra. Janes e Jambres, segundo a Bíblia nos ensina, que eram 2 sacerdotes do Egito, também jogam o bastão no chão e também vira cobra. Mudaram a matéria. Madeira virou bicho. Entenderam? Só que as cobras de Moisés e Arão comeram as outras duas. Bem legal, né? Entende? Então, é o que está em jogo aqui. Entendeu? Então, assim, o fato de Moisés também não querer ir para o Egito, porque, sabe, o cara está com 80 anos, burro na sombra, tranquilo. Encrenca. Para quê? Meu tempo passou, tinha 40 anos, tentei, o povo não me recebeu. Novamente vem com Moisés com a mesma frase. Eles não vão me ouvir. Você percebe as marcas da personalidade de Moisés? As marcas da rejeição? Lógico, muito cuidado com isso na igreja. Hoje em dia se fala muita besteira em nome de rejeição, cura interior, que é uma coisa que nem existe. Cura interior da Bíblia é, te fizeram mal, perdoa e vida que segue. Você também não presta. Você também faz mal para os outros. Só não é pior porque o Espírito Santo habita em você. Então aí consegue dar uma quebrada de galho, né, Claudinho? Mas é assim, não vigia para ver se carnona velha não levanta. Entenderam? Então vamos seguir. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele lhe disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara da sua mão. O que Deus está fazendo aqui? Dando poder a Moisés. Mas a cena é engraçada. Porque quando o cajado vira cobra, ela começa a perseguir Moisés. Imagina a cena, Moisés andando em círculo, fugindo da cobra. E aí Deus, olha o que Deus está trabalhando aqui. Deus está querendo mostrar para Moisés controle da situação. Porque Deus simplesmente falou para ele, ó, essa cobra que você está perseguindo, pega nela. Irmãos, não é fácil, hein? Só que Moisés vai lá, obedece, pega na cobra e vira madeira de novo. Estão entendendo o que Deus está fazendo? Treinando, está mexendo com a confiança de Moisés. E aí o texto continua, versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Aqui Deus sempre vai se identificar como Deus da aliança. Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu tudo isso a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus vai fazer as mesmas promessas para o povo de Israel.
Ele é o Deus da aliança, o Salvador. Versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como neve. E disse: torna-a por tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá, se eles não te crerem, nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Ponto. Irmãos, é importante entender que na Bíblia, lepra é um conjunto de doenças de pele. Entendeu? Segunda coisa que eu tenho que entender, dentro do povo de Deus, não dá para afirmar isso sobre os outros. Era Deus que enviava a lepra. Lepra era sinal de maldição. Entendeu? Ah, pastor, como é que eu sei que era Deus que enviava? Existem textos claros do Pentateuco que Deus fala, quando eu enviar a praga de lepra. Entendeu? Nossa, o Deus do Antigo Testamento é mau. É verdade. Mas 1 Coríntios 11 fala o seguinte, ó, tomar ceia indevidamente eu recolho você. E você vem mais cedo para casa. O que é mais duro? Recolher no meio do jogo ou lepra? Entenderam? A turma confunde. O Deus do Antigo Testamento, o Deus Novo é o mesmo. Só são pessoas e operações distintas. Mas é o mesmo, em substância, em tudo. Entenderam? Então é o que está acontecendo aqui. Vamos seguir. Ah, acabar de explicar da lepra. Mas essa lepra branca é muito parecida com os que nós chamamos de hanseníase, que inclusive hoje tem cura, se corretamente medicada. Mas muitos não sabem, irmãos, a hanseníase, ela começa a comer a carne da pessoa de uma maneira em que ela vai chegar a atingir órgãos vitais. E a pessoa vai morrer, porque ela simplesmente não vai ter a... Imagina um carro com o pneu furado, não vai andar. É o que a hanseníase faz com o ser humano. Mata por limitação física. Uma morte terrível. Entendeu? Então Deus, quando vai dar o sinal aqui, já dá um sinal para arrebentar. Então aqui foi o segundo sinal. Mas olha o que Deus vai fazer. Terceiro, versículo 9. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvir a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Aqui Deus dá um terceiro sinal. Vai mudar a matéria, novamente. Virou cajado em cobra, a mão ficou doente, depois ficou curada. Os três sinais, Deus muda a matéria. Por quê? Porque Ele é o Criador. Para Deus é tranquilo isso aqui. Para os magos do Egito fazer o que eles fizeram, pode ser até centenas de anos para eles chegarem naquilo. Para Deus, é o sopro. Deus, o que é transformar madeira em... Entendeu? Mas por que as águas do Nilo? Olha que interessante. Primeira praga tem a ver com serpentes. Um dos animais que representava a divindade de Faraó era a serpente. Qual que era o arco na cabeça de Faraó? Era com uma serpente. Entendeu? Pode estar associado a isso. O rio Nilo era sagrado. Aí você pega aquilo que dá vida, a água pura, e transforma em sangue. Acabou a vida, entendeu? Deus está mexendo com as divindades do Egito. E aí a narrativa segue, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés dá mais uma desculpa, falando, olha, eu sou ruim de falar. Alguns dizem até que é gago, mas não tem elementos no texto para confirmar que ele era gago. Às vezes ele era tímido, não era um cara bom de falar, mas na verdade aqui parece mais que ele está dando desculpa. E aí o que vai acontecer? Versículo 11, a narrativa vai ficando interessante. E disse-lhe o Senhor,
Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. O que Deus está falando? Olha, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu capacito os meus servos. Eu vou te capacitar. Irmãos, até hoje, tá? Deus tem decretos sobre a nossa vida. E esses decretos vão se cumprir. E Ele vai botar à nossa disposição tudo aquilo que for necessário para cumprir o decreto dele. Por sua causa, não, para que o nome dele seja glorificado. Qual que é o problema? O problema é que a igreja hoje quer que o meu nome seja glorificado. Venha a nós o meu reino, seja feita a minha vontade. E aí você chega numa igreja que prega a Bíblia, a primeira coisa que o pastor fala, olha, você não foi salvo para ter casa na praia, para ganhar dinheiro e ficar rico. Deus até pode fazer, Deus não tem problema com riqueza. Se você trabalhar assim, fizer um bom uso dela, não tem nenhum problema. Entendeu? Mas o problema é que o projeto das pessoas é sua vida pessoal. Não é glorificar Deus. É o que está acontecendo aqui. Moisés tem um projeto pessoal. Eu quero ficar em Midian cuidando da minha mulher e dos meus filhos. Está tudo bem aqui. Deus fala, você não vai ficar em Midian. Você é o meu libertador. E eu vou te capacitar. E aí, irmãos, veja o que Moisés faz. Versículo 13. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés declina do pedido. Moisés aqui está falando, manda outro. Rapaz, olha o que Moisés está fazendo. Transformou o cajado em cobra, a mão ficou leprosa e curou, transformar água em sangue, Deus falando que vai capacitar. E Moisés fala, manda outro. Aí olha que interessante, muita gente vê Deus como um bom velhinho, gordinho, barrigudinho, bacaninha, que faz tudo que você quer. Essa é a visão. Já percebeu que a visão geral de Deus é, sabe, aquele velhinho bonzinho? Olha nos filmes. É aquele velhinho sorridente, gente boa, o ar meio assim. Só que esse não é o Deus da Bíblia, isso aí é um ídolo. Irmãos, qualquer visão de Deus fora da Bíblia é um ídolo, mesmo que tenha o nome de Deus. É ídolo. Entendeu? Olha o que Deus vai fazer. Deus não é esse velhinho bonzinho. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em teu coração. E tu lhes falarás, e porás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a boca dele, ensinando-os o que hás de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. 17, Deus encerra o assunto. Toma, pois, essa vara na tua mão, com que farás os sinais. Irmãos, Deus negociou, Deus falou, não, tá bom, deixa pra lá, é verdade, eu não quero gente com má vontade na minha obra. Já viu as pessoas falar assim? Eu já vi. É que alguns aqui vieram de uma estrutura religiosa que não tinha muito isso. Mas um outro grupo veio de uma estrutura religiosa que tipo assim, dá uma chance para Jesus. Jesus é um mendigo que está esperando você aceitar ele no coração. Sabe? Quanta bobagem que nós já vimos. Reduzindo o Deus da Bíblia. Só que aquele não barganhou, não teve conversa. Quando Moisés quis declinar, Deus ficou irado. Irmãos, se Deus ficou irado, eu vou falar para vocês, hein? Deu para Moisés perceber. Moisés olhou e falou, ô pastor, o senhor não está inventando? Os irmãos concordam que a Bíblia mostra que Moisés desistiu do chamado? Falou, manda outro. Vamos ver se eu estou inventando ou não. Versículo 18. Então foi Moisés e voltou para Jetro seu sogro e disse-lhe, eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma
morreram. Até aqui, vamos fazer uma pausa, tomar um gole de água. Irmãos, veja que interessante. Jetro é o tipo do camarada sensato. O genro falou que queria ir, vai. Entendeu? Mas o versículo 19 parece meio solto. O que tem a ver no meio do diálogo? Os que já queriam o teu mal morreram. A nossa primeira ideia é o seguinte, bom, aquele faraó que queria matar Moisés, morreu, então não vai mais ter problema. Mas, irmãos, crimes de homicídio em muitos lugares não prescrevem. Só que no caso, no Egito, em várias culturas do passado, quando morria o rei, todos os crimes prescreviam. O que Deus está dando aqui? Deus está dando o bilhete jurídico na mão de Moisés. Ah, pastor, o que isso tem a ver? Como Moisés, como procurado da justiça, ia conseguir adentrar o palácio de Faraó? Não ia. Nós temos que olhar a Bíblia de uma maneira prática. Às vezes nós somos muito etéreos, sabe? Tem que olhar a Bíblia de uma maneira prática. Como que o cara ia entrar no palácio de Faraó? Até isso Deus cuidou. Deus é o Deus do tempo certo, da hora certa, da circunstância alinhada, tudo isso. Mostrando mais uma vez a circunstância que Deus provê. E aí a narrativa vai continuar, versículo 20. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou-se à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Irmãos, vocês perceberam a maneira de Deus lidar com Moisés? Quando Moisés quis declinar, Deus bateu a mão na mesa e falou, chega, aqui não. Aqui mando eu. Percebe que Deus a partir dali faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não teve mais barganha. Agora tem um fato interessante aqui. Sabe quantos anos deveria ter o filho de Moisés, o Gerson? Entre 37 e 39 anos. O outro devia ter entre 35 e 37. E a mulher dele devia ter em torno de uns 65 anos. Fazendo uma estimativa. Como que a Bíblia fala que ele colocou os três num jumento? Ia matar o jumento. Pode ler aí na sua Bíblia. Um jumento. Ah, pastor, eu sei. Foi Deus que capacitou o jumento. Irmãos, é uma forma de escrita. Só isso. Tanto é que quando a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi escrita, eles traduziram jumentos e ninguém falou nada. Nossa, pastor, eles tiraram do singular do plural, irmãos, quando eu vou fazer uma tradução, eu tenho que manter a essência do texto e a origem da palavra. Mas eu tenho que encontrar palavras que sejam compatíveis para a língua corrente ser entendida. Entendeu? Então, tranquilo, não encontre problema onde a Bíblia não vê problema. Tá? Nossa fé é inteligente. Agora, Deus manda de novo, ele, faz o que eu estou falando. Olha como Deus está trabalhando com o íntimo de Moisés. Moisés deve ter feito assim. Mas, eu vou endurecer o coração de Faraó. Entendeu? O que Deus está avisando? Você vai fazer, não desanima, porque ele vai dizer não. E aí começa a viagem, versículo 22. Perdão. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor,
Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Olha que interessante. Aqui Deus fala o seguinte, vai dar o primeiro aviso para Faraó sobre a morte dos primogênitos. Coisa muito séria, gente. O primogênito era herdeiro do trono. Era uma futura divindade. Era um futuro Deus. Nossa, pastor, quer dizer que eles criam que uma pessoa viva era um Deus? Irmãos, se hoje você vai, irmão sabe que eu gosto de montanha. Se hoje você vai na Cordilheira do Himalaia, no Nepal, tem uma menina que ela nasce numa determinada data e horário. Ela vira uma deusa. Aí quando ela fica adolescente, chegou na data, que tem que nascer a outra, ela deixa de ser deusa, vai para a vida normal e uma outra criança, uma outra menina toma o lugar. Sucessivamente, por vários séculos, até hoje assim, em vários países. Entendeu? Então isso aí é a coisa mais normal. Versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Pela ordem do texto, não é que Deus quis matar Moisés. Não confunda as coisas. Como que Deus vai enviar Moisés e vai matar Moisés? A questão era com Gerson, o primogênito. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 14, 15. A aliança da circuncisão. Todo primogênito tinha que ser circuncidado. A Bíblia no Pentateuco fala o seguinte, se no meio do meu povo eu encontrar alguém que não é circuncidado, eu vou matar. Moisés já está iniciando sua pequena batalha espiritual da forma errada. E olha como a coisa era com Gerson, que assim que Zípora percebeu, ela pegou uma faca de pedra e disse, irmão, isso aqui é pedra lascada. Muito bem feita, extremamente afiada. Até hoje os rabinos fazem a circuncisão com duas pedras afiadas, que a hora que uma pega na outra, corta de um jeito que não sai nem sangue direito. De tão afiada que são. Zípora percebeu que Deus ia matar Moisés. Agora, irmãos, nós não estamos falando de circuncidar um menininho de 8 dias. Nós estamos falando de circuncidar um homem de 39, 40 anos. E olha que interessante, Gerson deixou, porque o bicho pegou. Como que uma mulher vai segurar um homem de 40 anos? Na coisa mais importante que ele tem na vida. Ele ia chegar e falar, não, mas deixa eu correr, que é isso, eu corro bem. Ia pegar o jumentinho, ó. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que ela se desviou de Moisés, chamando ele de marido sanguinário. Muitos teólogos entendem que aqui Zípora e seus 2 filhos voltaram. Por quê? Porque em Êxodo, capítulo 18, eu acho que eu anotei aqui, peraí. Não anotei. Êxodo 18, vamos abrir rapidinho lá. Êxodo 18, 2 e 3. Olha que interessante. Por que a gente entende, que nós entendemos? Êxodo 18, 2 e 3. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, seu sogro, com Moisés, seus filhos e com sua mulher. Vamos voltar no 4. Quando que Moisés enviou ela? Irmãos, com certeza foi aqui. O pau quebrou. Entendeu? E Moisés vai seguir sozinho. Vamos avançar.
Versículo 27. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrou-o no monte de Deus, e beijou-o. Olha que interessante. Moisés está viajando aqui depois da estalagem, olhando o pôr do sol, olhando as montanhas bonitas. Mal está sabendo ele que Deus já está agindo do outro lado, sem ele saber, trazendo Arão. Percebe? O que a Bíblia está nos ensinando? Soberania de Deus, controle. Deus fazendo tudo. Percebe que se eu confiar que Deus está no controle da minha vida, e se eu estiver caminhando no propósito certo, eu posso andar tranquilo, que Ele vai garantir o resultado. Nossa, pastor, legal, então quer dizer que eu vou ser muito rico? Não, entendeu tudo errado. Começa de novo. Isso quer dizer que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é tornar você cada vez mais parecido com Cristo, vai se cumprir. Ah, pastor, fiquei bravo. Irmão, servir a Deus é bom. Servir a Deus é bom. Servir a Deus é gostoso. Servir a Deus dá prazer. Eu glorifico a vida dele. Estou falando isso por um exemplo, não como vanglória. Chega na semana, principalmente quarta-feira, eu acordo cedo e falo: opa, hoje é dia de culto. E só que nessa igreja nós temos feito isso exatos, sistemáticos, quase 12 anos. Desde que o culto virou para quarta-feira, graças a Deus o Senhor tem nos dado graça. E sempre temos reunião. Entendeu? E é bom. Nossa, pastor, eu não tenho esse prazer. Ora a Deus. Você está com enfermidade espiritual. Pede graça. Pede para Deus te fortalecer. Vê se não tem pecado escondido. Porque o pecado entristece o Espírito Santo. Nós temos que ter expectativa em Deus. Histórias como essa tem que nos incentivar a confiar, a caminhar, a avançar, a trabalhar bem, a cuidar bem da nossa família, a servir a Deus, a fazer tudo que vem à mão para fazer. Procurar cada vez ser uma pessoa mais competente, mais com bons frutos, com bom caráter, que reflita Cristo. Sempre tentando fazer o seu melhor. Sempre dando testemunho de Cristo no trabalho, na família, na escola. Sendo luz do mundo e sal da terra. Ah, pastor, toda hora eu não consigo. Irmão, acorda, bem-vindo ao clube. Eu também não. Mas eu tento. A questão é, você tenta? Ou você não está nem aí com esse projeto? Entenderam? Vamos seguir, 28. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. O que acontece? Moisés conta tudo, faz os sinais. Eles têm uma reunião de família. Irmãos, 40 anos sem se ver. E aí Deus dá notícia para Arão: olha, vai para o deserto que Moisés está vindo. E quando eles se encontram, Moisés vem com toda essa novidade. E aí, o 29, diz assim: então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Olha como eles começaram certo. Irmãos, as culturas têm por tradição ouvir os mais velhos. Essa história de presbítero na igreja, que Deus instituiu o presbítero, nada mais é do que a tradição do Oriente Médio dos anciãos. Nossa, pastor, na igreja tem ancião? Tem, é só ver o livro de Atos, eles tinham anciãos lá. Só que eles são chamados, na evolução da teologia da igreja, de presbíteros. Entendeu? Irmãos, o líder da igreja chama presbítero. E ele tem a função de pastor, que a Bíblia também chama de pastor. Porém, o sumo pastor é Jesus Cristo. Ele faz isso comissionado de autoridade por Deus. Lembra, ontem eu estava com alguns irmãos e eu expliquei. Falei, quando você está em Cristo, você se conecta à igreja invisível. Mas quando você se conecta à igreja local,
Você se conecta visível. Veja, na igreja invisível, o sumo pastor é Cristo. Mas na igreja visível, Deus instituiu pastores, os presbíteros. Entendeu? É assim. Então o que Moisés e Arão fazem? Reúnem os anciãos. Por quê? Porque quem vai dar o ok? Quem vai chancelar embaixo? Irmãos, existe um modus operandi. Existe uma maneira correta de fazer as coisas. Quando você for lidar com as pessoas, seja sensível à maneira que as coisas funcionam, seja inteligente, veja como é que é, cuidado com o que fala. Por exemplo, quando eu estou com irmãos pentecostais, algumas palavras eu não falo. Se me chamarem para pregar numa igreja pentecostal, algumas palavras eu não falo. Se me chamar para pregar numa igreja reformada, dispensacionalista como a nossa, batista, algumas palavras eu não falo. Se me chamarem para pregar numa igreja reformada, aliancista, outras palavras eu não falo. Quando você está numa determinada família, algumas palavras você não fala. Por quê? Porque as coisas têm um modo de ser. O ser humano é extremamente regradinho no seu modo de ser como sociedade, como família, como tudo. E isso é demonstrado aqui. Os anciãos são os primeiros a ter contato. Entendeu? E aí, para encerrar, versículo 30, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O que acontece? O capítulo vai terminar com o quê? Grande alvo da Bíblia, adorar o Senhor. Esse é o grande alvo. Entendeu? Mas quando eles viram o que aconteceu, ele falou, opa, chegou a hora. Coisa boa é adorar esse Deus. Ah, irmãos, falar a verdade, hein? Quando coisas boas acontecem para a nossa vida, você não quer dar 3 cambalhotas, um duplo mortal escarpado e um beijo na testa do seu irmão mais chegado? É assim. Entendeu? Você fica alegre. Quando coisas boas acontecem, você fica alegre. Fala, nossa, Deus é Deus, Deus é demais. Você encontra um irmão, um parente que é mais chegado, rapaz, você não sabe o que Deus fez. Empolga. Ah, pastor, então eu tenho que fazer isso quando a coisa fica feia? Irmãos, nossa fé é inteligente. Quando a coisa fica feia, você não vai ficar rindo que nem um bobão. Talvez até você vai ficar triste e preocupado. Como eles estavam aqui. Tristes e preocupados, oprimidos por Faraó, como escravos, num regime injusto. Mas aí, num determinado momento, no meio dessa aflição, chega a boa notícia, que a Bíblia chama, o Senhor os visitou. Isso aqui é um termo, é um hebraísmo. É uma maneira hebraica de escrever a Bíblia. Deus os visitou. Por que o pastor está falando isso? Irmãos, Deus é onipresente, em todo o universo Ele está presente. Deus estava lá o tempo todo. Entendeu? Agora os visitou a figura de linguagem. E aí se encerra esse trecho que nos mostra que quem nos capacita para toda boa obra, quem nos capacita para viver a vida cristã verdadeira, quem nos capacita a fazer grandes coisas, é Deus. Por quê? Porque a vontade dEle, como que Ele faz? Ele faz de uma maneira em que eu quero. Ué, mas o pastor é calvinista? Sou, mas eu não sou robô. Eu lembro do dia que eu criei no Senhor. Eu criei com toda a minha mente, toda a minha força, toda a minha vontade, porque eu enxerguei o inferno. Eu vi que eu estava destruindo a minha vida. E eu fiz aquilo de forma consciente, entendeu? Foi uma escolha. Então, irmãos, não confunda soberania de Deus e liberdade humana. A Bíblia trata com os dois numa boa. O escritor bíblico não está preocupado. Nós vamos ver mais à frente textos que diz: Deus endureceu o coração de Faraó.
Aí passa 2, 3 versículos, tá lá. Faraó endureceu seu coração. Quem chegou primeiro? O ovo e a galinha. Quem chegou primeiro foi a vontade soberana de Deus. Mas a Bíblia está nos mostrando como ela opera. Não precisa fazer muito para Deus endurecer o coração. É só tirar a mão e entregar o cara ele mesmo. Ele já faz besteira. Amém? Amém. Vamos orar?